Prazer estar com vocês aqui, uma alegria enorme. O pastor Marcelo é uma referência para a nossa vida. O pastor Domingo, quando fez o convite, fiquei muito feliz. Trago o abraço da nossa igreja. Nossa igreja fica ali bem próximo. Você conhece ali a Avenida Lobo Júnior? Quem conhece a Avenida Lobo Júnior aqui? Nossa igreja fica bem próximo ali na Rua Sintra. A Rua Sintra é bem conhecida pelo campo de grama sintética que tem ali, grande. E a nossa igreja fica bem em frente ao campo. Eu estou muito feliz, eu creio que Deus nos trouxe aqui, certamente com um propósito. Porque sempre quando nós estamos na presença dEle, ouvindo uma palavra, algo novo o Senhor faz. Todo encontro que nós temos com o Senhor, algo novo Ele constrói no nosso coração. E eu não tenho dúvida que nessa noite o Senhor Ele há de construir algo novo no nosso coração. Amém, gente? Eu queria que você pegasse a sua Bíblia aí, abrisse no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Como essa sexta é uma sexta de milagres, o pastor Domingo falou, pastorzão, a gente está falando um pouco a respeito de milagres. Eu creio que milagres vão de acontecer aqui essa noite. Em nome de Jesus, cremos nisso. Se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, é um texto bem conhecido. Evangelho de Mateus 14, versículo 13. O tema dessa mensagem é memoriais. Memoriais. Mateus capítulo 14, versículo 13. Vou ler do versículo 13, vamos ler do 13 até o 21. Você achou? Amém? Esse texto diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E respondeu Jesus: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. E eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. E versículo 18, Jesus diz: tragam-nos aqui para mim. E versículo 19 diz assim: ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu os discípulos, e eis a multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, diga comigo, 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. No versículo 21 a gente encerra a leitura, que diz assim: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e criança. Você pode fechar os seus olhos, só para a gente poder orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por essa noite, temos a certeza que, assim como nós falamos aqui no início, como já fomos ministrados pelos louvores, cremos que algo novo será construído no nosso coração, cremos que esse encontro aqui, com a Tua presença, através do Teu Espírito Santo, nós seremos transformados. A certeza que temos, ó Pai, é que sairemos daqui diferente, porque a Tua palavra, ela não volta vazia de maneira alguma, ela cumpre aquilo que o Senhor apraz, aquilo que o Senhor estabelece sobre a nossa vida. Eu creio que o céu estabeleceu algo para a nossa vida, para a nova vida de piedade, aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto é um texto muito conhecido, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Só que é interessante a gente começar a perceber, e eu gostaria que você começasse a guardar isso aí no seu coração, toda vez que Deus, através de Jesus principalmente, repete alguma coisa, ou realiza novamente alguma coisa, Deus ele deseja que isso fique guardado no nosso coração. Tudo que Deus faz na nossa vida, o desejo de Deus é que aquilo não se perca, que aquilo fique guardado no nosso coração, fique marcado na nossa vida. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, começa a relatar a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multiplicação dos pães e dos peixes ela vai acontecer por 2 vezes. Jesus vai realizar 2 vezes a multiplicação dos pães e dos peixes. Mateus capítulo 14, Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos e João relata esse período, esse tempo de milagres sobre a vida dos discípulos, e não só sobre a vida dos discípulos, mas sobre aquela multidão. O texto diz que Jesus, por ter compaixão daquela multidão, ele se compadece e deseja realmente sanar aquela necessidade. O desejo do Senhor era sanar uma necessidade, e a necessidade daquele tempo era a fome. Só que o texto diz que Filipe e André chegam até Jesus e diz: Senhor, vamos despedir essa multidão, porque nós não temos como sanar essa necessidade. Nós não temos como alimentar toda essa multidão. O texto diz que eram 5.000 homens. No contexto da Palestina, do tempo de Jesus, eles costumeiramente não tinham costume de contar nem mulheres e nem crianças. Eles não valorizavam as mulheres nem as crianças. Jesus que vai mudar esse entendimento. Jesus que vai resgatar o valor da mulher e Jesus que vai resgatar o valor das crianças.
Tanto que quando os discípulos lá na frente vão discutir com Jesus acerca de quem seria o maior no reino dos céus, e Jesus diz para eles: olha, se vocês não forem como essas crianças, como esses meus pequeninos, não deixarem eles virem, não for como eles, vocês não entrarão no reino dos céus. Geralmente, quando a gente ouve falar de criança, a gente pensa muito na inocência da criança. Mas naquele tempo, quando Jesus ele traz aquele diálogo com os discípulos, ele estava falando da insignificância que aquelas crianças tinham naquele tempo, porque elas não eram contadas, eram como se fosse um povo destacado, mulheres e crianças. Por isso que o texto diz 5.000 homens. E Jesus ali, ele vai para operar aquele milagre. O texto diz que ele já tinha um plano. Jesus ele já tinha um plano preparado para sanar aquele problema. E quando Jesus ele diz que ele tem um plano, ele chama Filipe e André e fala: mas não vamos despedir. Vão em busca da solução. Vão até a multidão e ver o que vocês podem encontrar para que a gente possa realmente realizar e sanar essa necessidade. O texto diz que Filipe e André vai no meio daquela multidão, e a gente precisa entrar nesse texto para imaginar mais ou menos como aquele cenário aconteceu. Eu creio que no meio daquela multidão, 5.000 pessoas, só homens, a gente acredita que se tivesse ali família de 3 pessoas, mais ou menos nós teríamos ali cerca de 15.000 pessoas. Certamente talvez eles levaram um tempo, mas às vezes eu fico pensando assim na minha cabeça: será que na hora que Jesus mandou Filipe e André buscar a solução para aquela fome, para realizar aquele milagre, será que aquele jovem já estava perto ali com aqueles 5 pães e 2 peixinhos? Isso já começa a fazer a gente pensar muitas coisas, porque certamente a única resposta que Filipe e André, aqueles discípulos, encontraram foi através daquele jovem que a Bíblia nem relata. E é interessante a gente analisar o que realmente é uma verdadeira relevância do céu. Perceba que a verdadeira relevância do céu é completamente diferente da verdadeira relevância da terra. Esse jovem aqui, que não tem um nome na Bíblia, que a Bíblia diz que é o jovem dos 5 pães e dos 2 peixinhos, ele foi uma resposta de Deus por um tempo de caos. Ele foi alguém extremamente relevante, ou seja, o seu nome não está na história, mas aquilo que Cristo fez na vida dele, aquilo que o Senhor realizou na vida dele, a gente conta, a gente canta e a gente celebra. Guarda isso no seu coração. A verdadeira relevância nesse tempo, a verdadeira relevância do céu, não é o nosso nome ser soprado nos 4 cantos dessa terra, mas aquilo que Jesus realiza na minha vida e na sua vida, ser contado de geração em geração. É esse o desejo do Senhor, que o meu testemunho, aquilo que Ele realiza na minha vida, aquilo que Ele realiza na sua vida, seja contado de geração em geração, de pai para filho, de filho para neto, para bisneto, e assim o nome do Senhor ele vai sendo glorificado. E Deus ali depois, e Jesus ali, quando Ele recebe aquela resposta que Ele fala: há um problema, e eu quero que vocês tragam a solução, porque eu já tenho um plano. E quando aquele jovem se apresenta com 5 pães e 2 peixes, o texto diz que Jesus ele começa a trazer algumas instruções para aqueles discípulos. Ele levanta o pão, agradece, com o coração grato ao Pai, e ali começa o tempo de milagre. Aquele pão, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, ele começa a ser repartido naquela multidão. Ele ordena para que os discípulos pudessem colocar aquela multidão de 5.000, que a gente sabe que era em torno de 15.000 ou até mesmo mais, pudesse sentar em grupos de 50 em 50. E cada vez que o Senhor ele dava a graça daqueles pães e daqueles peixes, aqueles pães e peixes eles eram multiplicados. Agora note que algo interessante: aquilo que aos nossos olhos parece ser muito pequeno, submetido à vontade de Deus, se torna grandioso. Certamente aquele jovem ele tinha um plano com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Querido, ninguém sai de casa com 5 pães e 2 peixinhos. Tudo bem que ele era crente, a gente sabe que crente a gente gosta de comer, mas aqueles 5 pães e 2 peixinhos, aquele jovem com certeza ele tinha um plano ali. E ele decidiu, mesmo que talvez aos olhos dele pudesse ser um plano muito pequeno, submeter à vontade do Senhor naquele tempo. E aquilo que para os discípulos era muito pequeno, porque eles disseram para Jesus: Senhor, não tem como. Nem se nós trabalhássemos anos e anos aqui, nós não teríamos recurso para poder alimentar essa multidão. Eu acredito que Filipe e André, quando pegam os 5 pães e 2 peixinhos e entregam para Jesus, eles estão indo para Jesus meio que assim: Senhor, rodamos tudo, vimos a multidão, apareceu aqui um jovem que nós não sabemos nem o nome dele, e ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Eu acredito que esses 5 pães e 2 peixinhos seja muito significante aos olhos humanos, mas aos olhos do Senhor era algo completamente diferente. Todo plano que a gente submete ao Senhor, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja um grãozinho de mostarda, aquilo que Deus espera de mim, de você, é apenas que uma fé seja exercida a partir de um grão de mostarda, bem pequenininho, porque um grão de mostarda consegue realizar algo grandioso no Senhor. Todo plano pequeno que eu submeto ao Senhor, talvez um sonho, quem sabe você entrou aqui essa noite com um projeto, um sonho, ou algo no seu coração, que talvez aos olhos humanos, e até mesmo na sua concepção, você diz: cara, acho que isso daqui não pode ir muito longe não, você que pensa.
se esses planos estiverem alinhados com as verdadeiras intenções do céu, com as intenções de Deus, você pode ter certeza que vai alcançar uma multidão de pessoas e vai ter uma relevância muito grande. Foi aquele jovem fazer isso, submeter as mãos do Senhor, colocou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos na mão da pessoa certa, foi na mão de Jesus que ele colocou. E o Senhor começou a dar graça, e aquilo começou a ser multiplicado ao ponto de saciar toda aquela multidão. E o texto diz que depois que toda aquela multidão estava saciada, através de 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos. É interessante que o nosso Senhor, ele é um Deus de instrução. Jesus, ele dá uma instrução para aqueles discípulos. Tudo que Jesus fazia, ele fazia com uma instrução. Vão e buscam a resposta. Depois que a resposta chegou, ele dá graça. Depois que ele dá graça, um milagre começa a acontecer. Ele chega para os discípulos e fala: separa aquela multidão em grupo de 50, coloca eles sentados. Eles colocam. E cada vez que o Senhor ia dando graça, os pães se multiplicando, aqueles discípulos iam alimentando aquela multidão. E depois que aqueles homens foram extremamente saciados, o texto diz que eles não só se alimentaram, eles foram extremamente saciados. E depois que eles foram saciados, o Senhor chama os discípulos novamente e ele diz: agora vocês vão lá e recolham as sobras. Recolham as sobras. O texto que nós lemos aqui de Mateus capítulo 14 diz que depois daquela multiplicação sobraram 12 cestos. Acredita-se que os discípulos, eles andavam com alguns andavam com alforjes, que a gente pode acreditar que sejam alguns cestos, ou talvez como se fosse uma pochete de pano. Naquele tempo não existia pochete, mas eles andavam mesmo com alguns panos, uns sacos de panos na sua cintura. E acredita que cada discípulo conseguiu encher os seus alforjes, que foram com a sobra daquela multiplicação. Eu queria que você guardasse isso aí no seu coração e pensasse muito a respeito disso, porque há algo de Deus aqui muito específico. E acredito que é sobre isso que o Senhor, ele deseja construir realmente aqui no nosso coração essa noite. O texto diz que com aquela sobra, então, eles conseguem recolher 12 cestos. É interessante que a gente tem um Deus de abundância, amém? O nosso Deus é um Deus de abundância, o nosso Deus não é um Deus de migalhas. O nosso Deus não é um Deus de sobra. E por que Jesus manda aqueles discípulos recolherem aquelas sobras, se Jesus tinha acabado de alimentar aquela multidão, tinha acabado de realizar aquele milagre, e pôde alimentar toda aquela multidão, que eles pudessem saciar. É interessante a gente guardar essa informação, porque lá na frente, após acontecer essa primeira multiplicação, o contexto da história vai seguir. Jesus, ele vai entrar no barco, vai para o outro lado da margem, e esse período que ele sai dessa multiplicação e vai para o outro lado da margem, é o tempo da tempestade, quando a tempestade chega no barco, que os discípulos entram em desespero, e aí começa aquelas pessoas ficarem apavoradas dentro do barco, e Jesus se levanta, eles correm até Jesus, acordem Jesus: como é que pode, o Senhor não vai fazer nada, porque a tempestade está grande, o vento está grande, o barco vai a pique, afundar e nós vamos morrer. E Jesus levanta e ordena que o vento cesse, que a chuva cesse. E aqueles discípulos olham e falam: uau, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Seguindo esse caminho, seguindo essa estrada, para que você possa entender um pouco o contexto, após a tempestade, quando Jesus ele chega do outro lado da margem, o texto diz que já há uma multidão esperando Jesus descer. E quando Jesus desce, aquela multidão começa a observar aquilo que Jesus fazia. O desejo daquela multidão era ver milagres, era viver milagres. E é isso que Jesus faz. Jesus começa a palestrar, Jesus começa a contar parábolas, começa a realizar milagres. E o contexto diz, no Evangelho de João, que aquela multidão passa com Jesus cerca de 3 dias. 3 dias com Jesus, vendo Jesus realizar milagre, automaticamente há uma outra necessidade, que é, novamente, a necessidade da fome. E aí começa todo o processo. Os discípulos veem a necessidade daquela multidão, chegam até Jesus, e meio que ainda incrédulos, e percebam, eles acabaram de sair de uma multiplicação daqui, eles acabaram de sair de um outro milagre da tempestade, e agora estão deparando com uma outra realidade, que é uma necessidade de milagre. Aí chega Jesus e diz a mesma coisa para eles: vão e busquem uma resposta, porque eu já tenho um plano. Vão e buscam uma resposta. E o texto agora diz que os discípulos vão no meio daquela multidão, e eles não acham 5 pães e 2 peixinhos. Estou só adiantando para a gente poder ganhar tempo. O texto diz que aqueles discípulos acham agora 7 pães e alguns peixes. E não eram mais 5.000 homens, mas eram 4.000, um número menor. E acontece a mesma coisa. Jesus chega para aqueles discípulos, dá uma instrução para eles, pega aqueles 7 pães e alguns peixes, dá graça ao Senhor e começa a multiplicação. Ou seja, Deus está realizando a segunda vez o mesmo milagre.
Ou seja, Deus está querendo comunicar algo para o coração daqueles discípulos através da vida de Jesus. Jesus ali com a mesma instrução, coloca o grupo sentado e comecem a alimentar, enquanto eu vou dando graça, enquanto o milagre vai acontecendo, vocês vão se alimentando. A mesma coisa acontece, uma ação sobrenatural de Deus acontece sobre a vida de Jesus, aquele milagre da multiplicação acontece, e o texto agora diz que aquelas pessoas comem fartamente, e na sobra, Jesus dá a mesma instrução, vão e não deixe sobrar nada. Todos estão alimentados? Sim, Jesus. Todos estão saciados? Sim. Então vocês vão lá com os alforjes e não deixam sobrar nada. E o texto diz que eles vão, os discípulos vão no meio daquela multidão e conseguem agora encher não mais 12, mas 7 cestos. 5 discípulos agora ficaram de fora, talvez, sem conseguir encher esses cestos. E a história segue, eu queria que você entendesse isso. A primeira multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, uma sequência de milagre, multiplicação, agora o Senhor acalma o vento e o mar, a segunda multiplicação, agora com 7 pães e alguns peixes, e o contexto dessa história segue, e Jesus vai novamente para o outro lado da margem, e quando Jesus chega do outro lado da margem, a gente chega nesse texto de Marcos, capítulo 8, eu queria que você fosse lá, por favor, Marcos, capítulo 8, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo de número 14. Marcos 8, 14 diz assim: e os discípulos haviam esquecido de levar o quê, gente? Você está comigo aí? De levar pães. Olha o que o texto diz: a não ser um pão, diga comigo, um pão que tinha conseguido no barco. E versículo 15 diz: advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Olha o que Jesus vai tratar agora com esses homens. Versículo 19: quando eu parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaço vocês recolheram? E eles respondem: 12. Versículo 20: e quando eu reparti 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaço vocês recolheram? E eles responderam: 7. E versículo 21, Jesus responde: e vocês ainda não entendem? Olha que interessante, gente. Um evento de milagre, multiplicação de pães, acalma-se a tempestade, outro evento de milagre, outra multiplicação de pães. Jesus agora vai para o outro lado da margem, e chegando do outro lado da margem, no meio do caminho, no meio daquela trajetória, dentro daquele barco, Jesus dá uma instrução. Jesus percebe que está chegando num local onde há religiosos. E Jesus chega para aqueles homens e fala assim: olha, eu tenho uma instrução para vocês. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Porque lá o orgulho é muito grande, a religiosidade é muito grande, cuidado para que vocês não possam se contaminar com isso. Ou seja, Jesus está dando uma instrução para eles e eles estão entendendo completamente diferente. Já viu quando você conversa com alguém, fala com alguém uma coisa, ela está entendendo aquilo que você está falando de uma forma completamente diferente. Jesus dá a instrução para aqueles homens no barco e talvez vai descansar num cantinho daquele barco, ou na proa ou na polpa, e ele começa a perceber um burburinho, uma discussão entre os discípulos. Quando Jesus levanta daquele barco e vai ver o que eles estão discutindo, o texto diz que eles estão discutindo por causa de pão, por causa de alimento. E Jesus meio que chega para eles e fala assim: vocês não entenderam o que eu falei para vocês? Era como se Jesus nas entrelinhas chegasse para eles e dissesse: vocês estão discutindo por causa de pão e eu estou falando de fermento. Mas vocês não entenderam que o fermento que eu estou falando não é o fermento do pão, mas sim o fermento da religiosidade, mas sim o fermento do orgulho, mas sim para que vocês não possam se contaminar. E a mentalidade de vocês parece estar cauterizada, pensando em pão, discutindo, e um discípulo se levanta e fala: mas Senhor, nós só trouxemos um pão, e a viagem está muito longa, e é uma necessidade, é uma fome. Há uma fome, nossa, só tem um pão, somos 12, com o Senhor 13. Como que vai ser isso? Aí vem Jesus e vai começar a tratar o coração deles e diz: vocês têm olho, mas não veem. Vocês não se lembram o que eu fiz? É interessante que Jesus não vai perguntar a multiplicação. Jesus vira para aqueles discípulos e fala assim: quantos cestos sobraram? Jesus não fala só do milagre. Jesus não fala só do que aconteceu, mas ele fala: quantos sobraram? 12. E da segunda multiplicação? Quantos sobraram? E eles respondem: 7.
Vocês esqueceram que se eu fui capaz de alimentar uma multidão de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos, será que um pão para 13 pessoas é algum problema para mim? Sabe o que Jesus está dizendo para esses discípulos, para mim e para você? É que na maioria das vezes, quando a gente vive num tempo difícil, ou quando algo inesperado acontece, na maioria das vezes a nossa mente, ela acaba cegando a nossa visão e cegando o nosso entendimento de quem Ele é. Era como se Jesus chegasse no barco para aqueles discípulos e dissesse para eles: vocês precisam aprender que eu continuo sendo o mesmo da multiplicação dos pães, o mesmo que acalma a tempestade, o mesmo da segunda multiplicação e o mesmo que está aqui no barco com vocês. Se eu fiz lá na multiplicação, se eu acalmei a tempestade, se eu fiz a segunda multiplicação, o que me impede de fazer agora? O que me impede de realizar um novo milagre? Era como se ele estivesse dizendo: eu continuo sendo o mesmo, o nosso Deus é imutável. E é por isso que tudo que Ele realiza no meu coração e no teu coração precisa estar gravado. Porque em tempo e em fora de tempo algo nos surpreende. Algo nos pega inesperadamente. O dia mal chega. Os desertos das nossas vidas chegam. Só que nada pega o nosso Deus de surpresa. E aquele que realizou algo há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, Ele continua sendo o mesmo realizando nesse tempo agora. A gente precisa gravar isso no nosso coração. Vocês estão discutindo do pão e esqueceram que acabei de alimentar mais de 15.000 homens. E às vezes nós estamos assim hoje, ou estávamos assim essa semana pensando: Senhor, e agora? O Senhor me trouxe aqui para dizer isso para vocês. Avisa a eles que eu continuo sendo o mesmo. Aquilo que eu fiz lá atrás ainda continua de pé. A palavra que eu lancei lá atrás ainda continua de pé. As minhas promessas ainda continuam de pé. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Ele está falando: vocês não podem se esquecer. Por isso que a todo tempo a gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Guarda isso, a nossa vida é feita de marcos. Fatos que acontecem na nossa vida. Já viu situações que acontecem na nossa vida que nós dizemos assim: olha, depois do ano de 2015, a minha vida deu um 360. Depois do ano de 2018, depois que aquilo aconteceu na minha vida, eu não sou mais o mesmo, eu sou uma pessoa diferente. A nossa vida é feita de etapas assim. Mas todo marco que chega sobre a minha vida e sobre a sua vida, na verdade, não é para a gente olhar para trás com uma desesperança, pelo contrário. Para mim, para você olhar para trás, eu já fui militar. Tem algum militar aqui? Eu fiquei 9 anos no Corpo de Fuzileiros Navais. E eu tinha muita dificuldade. A gente tinha lá o pentatlo militar. E meu sonho era entrar para o pentatlo militar. E eu tinha muita dificuldade em 2 coisas: natação e orientação. Era sempre na prova de orientação e na prova de natação eu ia mal. E eu lembro que na prova de orientação, a gente treinando, orientação é você poder entrar dentro da mata com um mapa. Eles te dão um mapa e uma bússola. Eles colocam um ponto de partida, um ponto no meio e um ponto de chegada. Você precisa sair do ponto de partida até o ponto de chegada. E existem uns marcos ali, para se por um acaso você se perder no meio do caminho, você poder olhar para aquele mapa ali, voltar para aquele marco e se orientar novamente. Os marcos de Deus na minha vida, na sua vida, são esses. São momentos que a gente pode olhar para trás, talvez num dia mal, ou numa situação inesperada que chega, a gente fala: cara, eu posso voltar para cá, saber que Deus está comigo aqui, Ele pode me conduzir novamente no caminho. Esse é o Deus que servimos. É um Deus de orientação, é um Deus que não nos deixa perdido. Eu queria compartilhar com você 3 lições, para a gente poder aprender algumas coisas e poder trazer algo para o nosso coração, e carregar algo para o nosso coração e para a nossa vida nessa noite. Dentro desses milagres, algumas coisas me chamaram a atenção, e a primeira delas é que Jesus ele vai tratar no coração daqueles homens a respeito de dependência e de confiança. Coisas que chamam a atenção, sabe? Dentro desses milagres que nós vimos aqui. O Senhor está falando a respeito de dependência. E a gente tem talvez um sério problema em entender o que é dependência total de Deus. A nossa vida, ela é dependente 100% de Deus, 24 horas do dia. Só que nós estamos acostumados com isso, em acordar e a misericórdia se renovar. Nós estamos acostumados a acordar, respirar, poder levantar, que a gente esquece que nós só estamos aqui devido à dependência de Deus, do amor do Senhor, da graça dEle na nossa vida. Então Jesus está dizendo para aqueles discípulos e fazendo a gente entender o seguinte: olha, sou eu a quem cuido de tudo. Sou eu a quem providencio tudo. Sou eu que, coopero, sou eu que trabalho, sou eu que cuido. Eles não estavam entendendo, eles estavam achando que Jesus estava falando do fermento. E começaram a procurar pão.
imaginando, o pão vai acabar, só tem um pão, não tem como a gente se alimentar, a gente vai morrer de fome ao longo dessa jornada. E Jesus está começando a nos ensinar aqui que do pouco, do meu pouco e do teu pouco, Ele pode transformar em algo grandioso. A gente sabe disso, que do nosso pouco, Deus, Ele realiza o muito. E quem sabe Deus, Ele está, querendo trazer a minha memória e a tua memória essa noite, aquilo que Ele fez lá atrás, que talvez está engavetado, que talvez está esquecido, que a gente nem se lembra mais. Ele está dizendo, olha, aquilo que eu realizei lá atrás, eu quero dizer para você que eu ainda continuo sendo mesmo, realizando as minhas obras sobre a sua vida. Quem sabe você pode olhar para trás e falar assim, não, pastor, não lembro de mais nada, algumas coisas que Deus fez são poucas. Nós somos uma resposta daquilo que pode trazer esperança para o nosso futuro. Porque quem nós éramos? Pessoas desprezíveis, pessoas acorrentadas pelo inferno, condenadas pelo inferno. E o que Ele fez? Ele nos resgatou, limpou as nossas vestes, nos deu uma sandália nova, nos deu um anel novo, nos deu um novo nome, nos chamou de filho, nos perdoou, nos alcançou com a salvação. Nós somos a resposta. Nós somos a resposta daquilo que pode nos trazer uma esperança para o nosso futuro. Ele nos alcançou, Ele nos perdoou. E toda e qualquer situação, todo e qualquer momento difícil que talvez eu e você estejamos vivendo, Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode realizar algo novo. Sabe, que os memoriais, aquilo que Deus fez lá atrás na nossa vida, não possa se apagar, mas que você possa contar para os seus filhos, que você possa contar para os seus netos. O texto do Antigo Testamento que ordena para que o pai possa ensinar o filho, sabe, as sementes de Deus, a palavra de Deus, colocar no coração dele, diz que é no caminho. É no caminho. Como que um pai ensina um filho? Apontando o caminho? Não. É como se alguém viesse pegar uma instrução. Como é que eu faço para chegar no Norte Shopping? Uma coisa é você chegar aqui, ó. Você pega aqui a doador câmara, faz isso, entra aqui. Outra coisa é eu vou com você. E no meio do caminho eu vou virando, eu vou entrando, e você vai percebendo, você vai aprendendo. É dessa forma que a Bíblia pede. É no caminho que nós vamos ensinando. A segunda coisa que a gente precisa aprender com esses milagres aqui, eu vou falar de 3. A segunda coisa é, o nosso Deus, Ele é um Deus de instrução. Diga comigo, Deus é um Deus de instrução. Através de Jesus ele começou a dar algumas instruções para aqueles discípulos. Jesus poderia muito bem pegar aqueles pães, aqueles peixes, fazer multiplicação e alimentar toda aquela multidão, só que não. Ele tinha um plano, manda os discípulos ir atrás da resposta, pega os pães e ordena, e traz algumas instruções para aqueles discípulos. Olha, vocês vão lá, busca do pão, traz para mim, eu vou entregar ao Pai, vou fazer a multiplicação, depois vocês vão voltar, vão separar em grupo de 50. Você tem noção disso? 15 mil pessoas separar em grupo de 50. Senhor, por que isso? Todo mundo com fome. Como é que vamos separar grupo de 50 aqui, de 50 a 50? Tem muita gente aqui. Até separar esse grupo de 50. Eles dizendo, obedeça as instruções. A gente tem um sério problema em obedecer as instruções de Deus. Agora, toda vez, perceba bem isso, toda vez que a gente obedece às instruções de Deus, algo extraordinário acontece no caminho, ou principalmente no lugar que nós chegamos. A instrução que eu decida aplicar e obedecer na minha vida fará toda a diferença na experiência que eu e você teremos quando nós chegarmos no lugar que nós desejamos. Você pode ter certeza disso. Tudo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida já está pronto. O meu futuro e o teu futuro está pronto. Mas até chegarmos lá existe um caminho de instrução. E o que vai fazer toda a diferença de nós chegarmos lá vai ser as instruções que nós estamos nos submetendo a obedecer. E toda vez que eu acredito na instrução de Deus, essa instrução, essa obediência naquilo que Deus ordena, vai definir a minha experiência. Perceba uma coisa, o livro de Provérbios diz, ouça a instrução e o teu caminho será próspero. Sabe qual foi o grande segredo de Salomão quando ele pede ao Senhor sabedoria? A sabedoria de Deus para Salomão veio através dos homens. Salomão ele vai pegar 2 homens de cada tribo, 24 homens. Salomão tinha 24 conselheiros. E através desses 24 conselheiros é que vinham as instruções de Deus para ele. Era que vinham os caminhos, as direções de Deus para ele. Por isso Provérbios capítulo 11, versículo 14 vai dizer, na multidão de conselhos há sabedoria, ou na multidão de conselheiros há sabedoria. Em alguns momentos a gente esquece, a gente deixa passar algumas instruções de Deus para alguns momentos da nossa vida. Por favor, tudo que você for fazer a partir de hoje, pergunta para o Senhor, Senhor, como que o Senhor deseja que eu faça? Como que eu vou chegar nesse destino? Senhor, qual é a tua instrução? Qual é a tua vontade para esse caminho? Se a gente for lembrar o Antigo Testamento, a gente vai perceber diversas experiências de alguns homens e mulheres de Deus.
Na maioria delas, aqueles homens paravam e perguntavam: Senhor, é para ir? Eu irei ou eu ficarei? É para ir guerrear essa guerra ou é para permanecer aqui? E o Senhor vinha e trazia instrução. Uma que marca a nossa vida é de Davi em Ziclag. O texto diz que Davi vai à guerra. E quando ele vai à guerra, que ele volta para aquele território que ele estava, que era a cidade de Ziclag, a cidade está totalmente destruída, a sua família saqueada, levada, o seu tesouro também totalmente levado. Agora você imagina, pensa isso comigo. Quando Davi chega com o seu exército, vê se seus filhos, sua família, a cidade, tenda, tesouro, tudo levado. Qual seria de início a nossa reação? Com certeza a gente queria fazer alguma coisa. Mas o texto diz que começa um burburinho, as pessoas querem apedrejar Davi. E perceba, Davi vivendo aquela situação triste, no meio de uma pressão, o texto diz que ele primeiro, antes de fazer qualquer coisa, ele vai consultar ao Senhor. Na nossa cabeça, qual seria o nosso pensamento? Consultar a Deus é minha família? É minha riqueza? Meus tesouros? Eu não preciso, logicamente, eu tenho que ir. Mas o texto diz que Davi para e pergunta: Senhor, eu irei? E ele faz a segunda pergunta: e alcançarei? O Senhor chega para Davi e fala: Davi, vá. Olha como a instrução de Deus me faz ganhar tempo e te faz ganhar tempo. O texto diz que Davi, por obedecer à instrução de Deus, ele vai até os inimigos que roubaram família, que roubaram os tesouros. E no meio do caminho ele encontra um egípcio. Guarda isso aí no seu coração. Toda a instrução de Deus para mim e para você, existe alguém no meio do caminho que vai me favorecer e te favorecer. Não estou falando favorecer de forma errada, não. É porque antes de nós chegarmos nos lugares que Deus tem preparado para a gente, Deus inclina o coração de pessoas. Você lembra Raabe? O texto diz que quando os espias vão espiar a terra, Raabe já estava com o coração inclinado em favorecer aquele povo de Deus. O povo de Deus. Antes daqueles 2 espiões chegar lá, Deus já tinha inclinado o coração dela. Quando eles chegam, elas escondem aqueles espiões, eles espiam a terra. E o texto diz que, olha que coisa interessante, isso é maravilhoso. Quando eles voltam, diz o texto que Raabe decide voltar com eles. Quem era Raabe? Uma prostituta. E qual era o desejo dela? Construir uma família. E o que acontece? Quando aqueles espiões chegam lá, são favorecidos por Raabe, espiam a terra e voltam. O texto diz que, então vamos lá, para a gente entender isso, como Deus chega primeiro nos lugares. Antes dos espias chegar, Deus já tinha chego lá e preparado o coração de Raabe. Agora, concluir o plano, ok. Agora eles estão voltando para comunicar a Josué. O texto vai dizer o seguinte, que agora eles estão voltando e voltando com Raabe. E agora Deus está chegando na frente de Raabe, porque Deus já chegou na frente dos espias. Agora Deus está indo na frente de Raabe. Qual era o sonho de Raabe? Construir uma família. Ok, então Deus já foi na frente de Raabe. E o texto diz que quando Raabe volta para a terra de Sitim, se eu não me engano, com os espias, já tinha um homem preparado lá, que o nome dele era Salmão, com o coração preparado para se apaixonar por Raabe e para casar com ela. Você está vendo quando a gente obedece a instrução de Deus, Deus chega primeiro nos lugares e prepara as pessoas para nos favorecer e te favorecer? Nosso Deus, ele é assim. Por isso que a gente precisa obedecer. O texto diz que quando Davi vai resgatar a família dele, ele encontra um egípcio caído no meio do caminho. E ele fala: você é um deles? Não, eu sou. Não me mate. Se você não me matar, eu vou te fazer chegar onde eles estão. E o texto diz que aquele homem dá a direção para Davi, de onde sua família estava. Se Davi não busca a instrução de Deus, talvez ele ia rodar, e não chegaria aonde realmente sua família estava. E é interessante que quando Davi chega no território dos inimigos, o texto diz que eles estão fazendo festa. Eles estão festejando, eles estão comemorando, eles estão bebendo, eles estão celebrando. E é interessante que o texto vai dizer que só no outro dia, diga comigo, no outro dia, só no outro dia que Davi vai entrar, pegar a sua família, pegar os tesouros, vai levar muito mais ainda do que roubaram dele. Só no outro dia. Ou seja, as instruções de Deus nos faz ganhar tempo e faz eu e você realmente nos desgastar, não exageradamente. Faz a gente ganhar tempo e não faz a gente se cansar de forma exagerada, porque é interessante que certamente Deus sondou o coração de Davi e Davi estava cansado da estrada. Porque Davi vai dormir e entrar no outro dia? A gente está falando aqui sem pesar a emoção, sem pesar o frisson daquele momento que é grande. É a família de Davi sequestrada, não só de Davi, mas de todo mundo. E depois de uma instrução, ele vê os inimigos celebrando, ainda descansa, ainda dorme, e só no outro dia ele vai entrar. A gente já estaria invadindo, a gente já iria para a guerra, só que Davi estava cansado. E a instrução de Deus, que você no coração dele, foi: Davi, descansa. E no outro dia, quando você estiver restabelecido, você vai entrar e você vai vencer a guerra. Toda a instrução de Deus, guarde isso aí no seu coração. Toda a instrução de Deus, ela nos faz ganhar tempo.
e nos economiza, sabe, alguns desgastes. Alguns desgastes. A instrução que você decide obedecer, ela vai definir a experiência que você vai ter em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. A terceira coisa e última, e aqui eu encerro, é a respeito dos cestos. Porque Jesus mandou aqueles discípulos guardarem aqueles 12 cestos no momento e aqueles 7 cestos no outro momento. Justamente por isso que nós falamos no início do contexto da palavra. Para que eles não pudessem esquecer aquilo que Jesus havia feito. Isso precisa estar muito vivo no nosso coração, porque isso é o nosso cotidiano. Na verdade, Deus ele conta comigo e com você, para que através da nossa vida, a próxima geração possa conhecer e temer e render a Ele. Deus conta com os pais e com as mães desse tempo aqui, para que os filhos possam crescer na presença dEle, sabe, e construírem famílias tementes, e os netos construírem famílias tementes, e os bisnetos também construírem famílias tementes, porque existem memoriais guardados no nosso coração. Existe uma transferência de geração, uma transferência de coração de pai para filho, de mãe para filho, dizendo que, filho, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena permanecer no Senhor, porque tudo isso daqui que temos, foi a mão dEle que trouxe. Tudo isso daqui que acontece na nossa casa, foi Ele quem realizou. A sua avó foi curada porque Deus curou. O seu pai foi curado porque Deus curou. É isso que Deus espera, que memoriais do nosso coração, realizações do passado, sejam passadas para o futuro. Para que as próximas gerações possam realmente conhecer e dizer, eu sirvo o Deus do meu pai, existem pessoas aqui que talvez estão servindo o Deus da avó, do bisavô, do pai. Talvez o avô era o único cristão na família e plantou uma semente no coração dele. E é isso que Deus espera para a próxima geração, através da minha vida e da sua vida. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, que testemunham a minha vida e a sua vida, é justamente por isso. A vida com Deus, a gente sabe que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Mas uma maratona como se fosse aquela corrida de bastão que vai passando para o outro. E o bastão daqueles homens lá foi passado para minha mão e para a sua mão. E eles agora estão testemunhando do céu a minha vida e a sua vida, para que esse bastão da nossa mão possa ser passado de forma excelente para a próxima geração que virá, até a geração certa encontrar o Senhor Jesus na chegada. É esse o desejo de Deus. Porque Deus ele faz isso desde o início, desde lá do tempo de Israel. Se a gente for ver, quando Deus ele tira o povo do Egito, da escravidão, e começa a direcionar aquele povo para uma terra de Canaã, para uma terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã, uma promessa que Deus havia feito para aquele tempo. Um dos primeiros desafios que aqueles homens vão ter é a travessia do Mar Vermelho. Deus abre o Mar Vermelho para aquela geração. E quando Ele abre o Mar Vermelho para aquela geração, o povo está passando, a gente lembra desse contexto. O texto diz que aqueles homens vão passar com o pé seco, com o pé enxuto. E aquela geração passando, imagina aquele povo vendo aquele milagre. Aquela geração do deserto vendo aquilo que Deus havia feito, abrindo o Mar Vermelho, o exército inimigo, sabe, de Faraó vindo para buscar eles. O texto diz que na metade do caminho, quando eles estão quase saindo do Mar Vermelho, o Senhor para aquela geração. O Senhor para aquela geração e diz para Moisés e para todo aquele povo, recolham 12 pedras aí do fundo do mar. Eu imagino aqueles homens olhando e pensando, para que 12 pedras? Vamos carregar pedra do mar? Havia um propósito de carregar aquelas pedras. Porque no final, quando eles saem daquele Mar Vermelho, o Senhor diz para eles, porque vocês vão construir um memorial, vocês vão construir um altar. E para que era esse altar? Para que as gerações futuras pudessem passar ali e ver o que Deus havia realizado. Assim foi no futuro também. Quando eles vão ter que atravessar o Rio Jordão. E agora já não é mais com o pé seco, agora já é de um outro modo. Mas é a mesma forma que Deus age. Eles vão ter que pisar agora nas águas, molhar os pés. As águas vão subir até o joelho. E o Senhor está secando, interrompendo a água lá na frente, eles não estão nem percebendo. E no meio do caminho eles estão passando. E quando chega no meio daquele mar, quase saindo do Rio Jordão, Deus para novamente aquela geração. E chega para aquela geração e diz, carregam 12 pedras. Que significava uma pedra para cada tribo de Israel daquele tempo. E qual era a instrução, Senhor? A instrução é quando vocês saírem do Rio Jordão, vocês vão construir um altar. E qual era o objetivo do altar? Um memorial, para que vocês jamais esqueçam quem eu sou. Para quando as gerações futuras passarem, eles possam lembrar que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, é o mesmo Deus que continua agindo agora.
no meu tempo e no teu tempo. É esse o Deus que servimos. É um Deus que guarda memoriais no meu coração e no teu coração, para que as gerações futuras não se esqueçam dele. Existem pedras, claro, no bom sentido, que eu e você temos que carregar, altares que precisamos reconstruir, que talvez foram derrubados, que nós estamos passando, que gerações estão passando, e não estão entendendo quem foi quem realizou aquilo. E Deus está querendo trazer isso ao nosso coração, à nossa memória, porque existem desafios, existem mares que nós iremos atravessar alguns dias ou alguns meses, e precisaremos lembrar, se Ele foi fiel lá atrás, Ele é o Deus que continua sendo o mesmo. Se Ele operou lá atrás, Ele vai continuar operando agora, vai continuar operando sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre a minha geração. É esse o Deus que servimos. Toda vez que eu olho para o memorial da cruz, é por isso que celebramos a ceia. Jesus disse, estabeleceu isso no coração dos discípulos: fazer isso em memória de mim. Para quê, Jesus? Para que vocês possam lembrar que um sangue foi derramado, um amor alcançou vocês, o perdão alcançou vocês. Toda vez que a gente celebra a ceia, lá na Penha, é o primeiro domingo, a gente celebra a ceia, é um memorial que a gente está erguendo, dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado porque o teu perdão me alcançou. Obrigado porque a acusação já não há sobre a minha vida. Obrigado porque a salvação me alcançou, o teu amor, Ele me alcançou. Queria que você ficasse de pé, por favor, se alguém puder me ajudar aqui no teclado. Eu queria te dizer uma última coisa aqui nessa noite. É interessante que quando a gente vê o contexto da vida de Davi, a gente percebe que a vida de Davi, aquele rei, é alguém que conhece a Deus intimamente, por isso é segundo o coração dele. E é alguém que guarda memoriais no seu coração. O texto diz que Davi, em certo momento da sua vida, ele vai ter que levar o alimento para os seus irmãos que estão na guerra. A gente conhece essa guerra. E Davi, extremamente animado, mas Davi já tinha um coração forjado em Deus, lá nas ovelhas malhadas, lá atrás. Deus já forjava o coração de Davi. E o texto diz que quando Davi, ele chega naquela guerra e vê aquele gigante afrontando. Você já percebeu que Davi não chama Golias de gigante? Ele vira para Golias e fala assim: quem é esse? Quem é esse incircunciso? Você sabia que o meu vocabulário e o seu vocabulário tem que mudar? Às vezes a gente valoriza muitas coisas que o Senhor e os céus. Diz assim: isso não é nada, filho. Isso não é gigante nada. Para mim, um sopro, uma palavra muda essa história. O texto diz que quando Davi chega na guerra com pão, com suco, com alguma coisa ali para os seus irmãos, e ele vê aquela afronta do gigante, ele fala: quem é esse circunciso para afrontar o Deus de Israel, o exército de Israel? Diz o texto que quando Davi, ele vai para aquele combate, que ele vai para aquela guerra, ele vai com o memorial no coração dele. Davi vai para a guerra sabendo o que ele tinha construído no coração e conhecendo o que Deus havia feito no passado dele. Porque Davi, quando ele entra para Golias e ele vê aquele gigante em pé, ele olha e fala assim: o quê? É como se Davi virasse para todo aquele exército de Israel, para todo aquele exército filisteu, e dissesse assim: vocês não viram, mas eu vi. Eu vi um Deus que lá atrás das ovelhas malhadas me fez vencer o urso. É um altar no coração dele. Aí Davi vira e fala assim: vocês não viram, mas eu vi. O leão veio e tentou abocanhar uma ovelha, e o Senhor me fez vencer aquele leão. Era como se o gigante estivesse afrontando Davi, e ele olhando para os memoriais atrás e falando assim: se Deus me fez vencer o urso e o leão, quem é esse gigante para me afrontar? Você vem a mim com pau, com pedra, com espada, eu vou a você com memoriais no meu coração e no nome do Senhor, porque eu sei que o Deus que me fez vencer o urso, o Deus que me fez vencer o leão, será o mesmo Deus que vai me entregar a você e me fará vencer essa guerra. É esse o Deus que servimos.
Feche seus olhos essa noite, traga à memória aquilo que te traz esperança. Traga ao seu coração aquilo que te traz esperança para esse tempo. Quem sabe algo aconteceu, a perda de um emprego, o salário diminuiu, uma porta se fechou, um diagnóstico chegou, e você está pensando, Senhor, e agora Ele está dizendo, eu continuo mesmo, filha, eu continuo mesmo. Ele é o Deus que nos trouxe até aqui. Ele é o Deus que conduziu aquele povo através da nuvem, através da coluna de fogo. Ele é o mesmo que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. Ele é o mesmo que tirou o povo do Egito, fez atravessar o mar Vermelho, o Rio Jordão, cuidando daquela nação com nuvem, com coluna de fogo. O povo entrou na terra prometida, nos alcançou com seu amor. Através de Jesus fomos salvos. Ele está dizendo que ontem, hoje, eternamente, Ele será o mesmo. Ele é um Deus imutável que não muda. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. Eu sou o mesmo Deus de 2015, eu sou o mesmo Deus de 2010. Independente da pandemia, eu continuo sendo o mesmo Deus. Oh, você pode dizer aleluia, glorificar a Ele. Oh, vamos adorar ao Senhor e agradecer o nome dEle. Aleluia.